Oi, pessoal, mais uma leitura de um pedacinho do livro Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. A gente fez um primeiro livro, um primeiro vídeo, né, sobre o liberalismo, falando um pouquinho das crenças fundamentais dessa ideologia. E aqui fica uma pergunta: o que é o estado de bem-estar social para a ideologia liberalismo? Eu vou ler um trecho do livro respondendo isso, porque o estado de bem-estar social para o liberalismo e para o socialismo, eles são semelhantes, mas as motivações são diferentes. Né? Por que o socialismo quer e luta por um estado de bem-estar social? E por que o liberalismo luta por um estado de bem-estar social? As motivações são diferentes, elas vêm justamente das perspectivas ideológicas diferentes. Só que eu quero assim frisar e destacar que, olha, não é fácil, não é tão simples como a gente pensa, já deu para perceber aqui, né? Resumir ou simplesmente definir esses termos. Para você ter uma ideia, no livro aqui, que está em mãos, ele, para falar do liberalismo, ele coloca o liberalismo em vários estágios. Ele coloca o primeiro estágio do liberalismo na história do liberalismo, segundo, terceiro, quarto, até o quinto estágio, o último estágio contemporâneo. E cada estágio, do próprio liberalismo, ele tem alguns acentos, alguns destaques diferentes do outro estágio. Então, não é tão simples do jeito que a gente quer que seja para entender. Eu não vou falar, talvez você que tem interesse compre o livro, leia, né? Mas só se citando por cima para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, o primeiro estágio corresponde na teoria à hipotética comunidade política hobbesiana, então da teoria de Hobbes. Então esse seria o primeiro estágio, você teria que estudar, a gente vê o que seria essa comunidade hobbesiana. Né? O segundo estágio ele chama de estágio guarda noturno. Tá? Por quê? Porque é a função que o Estado tem para o liberalismo nesse segundo estágio. Aí o terceiro estágio, né, deixa eu ver se eu acho aqui. Terceiro estágio seria o estágio do Estado regulatório. Então, a função do Estado como regulador da sociedade, das liberdades e questões relacionadas a isso, como funciona isso. O quarto estágio, né, o Estado da igualdade de oportunidades. Ele fala das famosas 4 liberdades aqui nesse estágio, tá bom? E o quinto estágio é o estado de apoio à escolha. Então você percebe aqui que o próprio liberalismo ele tem estágios de desenvolvimento até chegar no que se chama liberalismo contemporâneo. E aqui ele classifica então o que seria, vamos direto aqui ao ponto que eu vou ler com vocês, o que seria o estado de bem-estar social para a ideologia liberalismo, tá certo? Vamos lá. Vamos ver se dá para você ler junto comigo. Tirando meus negócios aqui para atrapalhar. O estado de bem-estar social, com uma série de programas governamentais que tentam, ao menos, instituir uma rede de segurança para ajudar quem passa por dificuldades, ou procuram, em alguns casos, nivelar o jogo e buscar maior igualdade econômica na sociedade como um todo. Talvez, por ironia da história, a identificação dos liberais com esses programas é tão grande que na América do Norte, olha que interessante, o rótulo de liberal é quase sempre usado para identificar aqueles que favorecem a expansão do estado de bem-estar para garantir maior igualdade econômica. No restante do mundo ocidental, no Brasil, inclusive, esse tipo de política é chamada de social-democracia. Então você já vê uma diferença, né, da ideologia liberal nos Estados Unidos e de outros lugares. Nos Estados Unidos, o liberal ele tem uma preocupação, né, como ele chamou aqui, de rede de segurança para uma certa igualdade econômica, porque eles perceberam que o liberalismo ao extremo causa sim uma desigualdade na sociedade. Então, para regular isso, criou-se então o que eles chamam de estado de bem-estar social. Agora, no Brasil, o liberalismo ele não pensa nessas categorias, tá? Você vê que é diferente ali.
Olha que interessante aqui, continuando. Entretanto, os socialistas favorecem o estado de bem-estar por razões claramente comunitárias, ao passo que os liberais o defendem por motivos individualistas. Então, os socialistas defendem o estado de bem-estar social, mas a motivação é por questões comunitárias. Eles não querem preservar as liberdades individuais. São baseados naquilo que eles entendem por a identidade comunitária. Os liberais, eles querem, mas para preservar e por motivos individualistas. Então, as motivações são distintas e diferentes. O estado de bem-estar, nessa perspectiva, é simplesmente um meio de aumentar e expandir o leque de escolhas disponíveis ao indivíduo. Então, por que o liberalismo busca um estado de bem-estar social? Só para preservar, né, as escolhas do indivíduo. Ele está pensando sempre no indivíduo e não na comunidade. O centro do liberalismo não está na comunidade, mas sempre nas liberdades individuais. Portanto, não tem nenhum sentido relacionado à luta, né, a uma luta de classes como acontece lá no socialismo. Então, os dois, socialismo e liberalismo, eles de alguma forma querem, portanto, um estado de bem-estar social que promove, diminua uma desigualdade econômica, mas os motivos são diferentes. E o papel do governo para alcançar isso também é diferente. Fica para o próximo vídeo a gente ver o papel do Estado para o liberalismo, tá ok?